Amém. Bom, nessa terceira parte, então, nós vamos ver a réplica de Abacuque. Como que Abacuque vai reagir à resposta de Deus? Como eu disse, primeiro ele clamou a Deus. Segundo, Deus respondeu a Abacuque. E hoje, como ele vai reagir à resposta de Deus? Como é que Abacuque reage diante da resposta de Deus? Domingo passado nós vimos que a resposta de Deus está muito acima da nossa expectativa. A resposta de Deus está acima daquilo que nós muitas vezes imaginamos e esperamos. Nós vimos também a importância de estarmos alimentando a nossa fé e a disposição para ouvir o que Deus ele quer falar conosco, e não só aquilo que nós estamos dispostos a ouvir. Vimos a semana passada também que a vontade de Deus, ela não está alinhada à nossa vontade. A vontade de Deus está alinhada à vontade dele. Então, como Abacuque reagiu diante da resposta de Deus? Judá estava vivendo uma crise. Judá estava vivendo um tempo de afastamento de Deus. Judá, o profeta recebeu a informação que Babilônia iria levar todos ao cativeiro, iria deixar aquele povo aprisionado. Abacuque ficou desesperado, porque viu os planos de Deus, o propósito de Deus ali se apagar. E o tempo todo Abacuque está ali relutando, está discutindo com Deus, porque Abacuque não está aceitando o que Deus tem falado com ele. Então, como é que você tem reagido diante das respostas de Deus? Como é que você tem reagido diante da resposta de Deus? Quando Deus responde aquilo que você não quer ouvir, quando Deus responde ao contrário daquilo que você falou. Porque quando nós dobramos nossos joelhos, nós clamamos ao Senhor, nós oramos a Deus, e nós temos uma expectativa quando levantamos os nossos joelhos. Agora as coisas vão acontecer da forma que eu orei. As coisas vão acontecer da forma que eu falei. E quando isso não acontece, e quando você se levanta e as coisas acontecem diferentes daquilo que você clamou e pediu. Versículo 12. Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Nesse primeiro momento, Abacuque, ele questiona a Deus. Senhor, o Senhor não é o Deus de eternidade? Como assim o Senhor me responde que um povo forte, dominador, está vindo destruir o teu povo? O Senhor não é um Deus eterno? O meu Deus santo, Ele é eterno. O Senhor não morrerás. Como isso pode acontecer? Para Abacuque, a conta não está fechando. A conta não está fechando. Por quê? Abacuque tem um conhecimento de Deus. Abacuque sabe algo a respeito de Deus. E aquilo que está acontecendo na realidade do povo de Israel, do povo de Judá, não tem a ver com aquilo que Abacuque sabe sobre Deus. O primeiro ponto aqui é: como eu reajo diante da resposta de Deus? Primeiro ponto,
Não relacione a sua experiência de vida com o caráter de Deus. Não relacione a sua experiência de vida com o caráter de Deus. A conta para Abacuque não fechava. Senhor, não está certo. Tudo que eu estou vendo aqui, nada está relacionado com aquilo que eu conheço do Senhor. Alguma coisa não está certa. Só que a grande questão aqui de Abacuque, ele está questionando a Deus. Nós não estamos vendo aqui Abacuque questionando o comportamento de Judá. Judá tinha abandonado os ensinamentos. Judá tinha abandonado os princípios. O povo escolhido por Deus tinha abandonado os valores do reino. E Abacuque sabia dessa situação e sabia das consequências do que estava acontecendo. Só que mesmo assim ele estava relutando para que isso não ocorresse. E Abacuque se lança para questionar a Deus. Porque aquilo que eu penso diante de Deus, aquilo que eu penso em relação a Deus, não está relacionado com a experiência que eu estou vivendo. E como nós falamos no primeiro domingo, a crise do Abacuque é a nossa crise. Como é que Deus, sendo bom, Ele permite tantas coisas más e ruins? Como é que Deus, sendo bom, Ele permite eu passar por momentos de sofrimento? Como é que Deus me ama e muitas vezes eu me sinto abandonado e abandonada por Ele? Como é que Deus, Ele tem promessas para a minha vida e parece que tudo que eu estou vivendo, nada está relacionado com aquilo que eu leio, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu escuto de outras pessoas. Talvez você está como Abacuque: Senhor, a conta não está fechando. A conta, ela não está fechando. Será que você está passando por esse momento? A conta não fecha. Não está certo. Talvez a sua crise de fé é: será que o meu Deus é verdadeiro? Será que o meu Deus é real? Será que o meu Deus de fato, Ele existe? Será que essa experiência cristã que eu estou vivendo, ou eu vivi até um tempo, ela é real? Ela é verdadeira? Porque a conta não está fechando. Abacuque diz também: Senhor, não és tu? Ele apela para o caráter de Deus. E muitas vezes nós queremos apelar para o caráter de Deus. E quando nós apelamos para o caráter de Deus, nós apelamos para que Ele haja, Ele faça conforme a minha lógica, conforme o meu pensamento, conforme eu acho que Ele deve agir. E Ele diz: o Senhor é eterno, tu não morrerás. Isso não pode ser o fim. A vida não pode acabar dessa forma. O povo escolhido de Deus não pode encerrar desse jeito. E quantos de nós, quando nós enxergamos o fim de muitas coisas, o que nós fazemos? Nós colocamos o fim. Nós colocamos o fim. Talvez você não está vendo o futuro no seu casamento. Talvez você não está vendo o futuro na sua vida espiritual. Talvez você não está vendo o futuro na sua vida. E você fala: não, eu não tenho mais nenhuma expectativa de futuro. E você coloca
um fim. E agora eu pergunto para você, aonde você tem colocado um fim? Aonde você tem fechado a porta? Aonde você tem estabelecido um ponto final? Talvez no seu ministério, talvez na sua vida espiritual, talvez na sua vida emocional. Talvez você tenha estabelecido um fim até para a sua própria vida. Eu não quero mais viver dessa forma. A minha vida não tem mais nenhum sentido. Talvez você já disse para você, essa semana, eu já morri. Eu já estou morto. Eu já estou morta. Quantos de nós estamos colocando um fim em nossas vidas? Irmãos, isso é muito sério. Por que nós fazemos isso? Porque nós relacionamos a experiência da nossa vida com o caráter de Deus. É muito mais fácil para as pessoas colocarem a culpa de Deus, a culpa em Deus, do que colocar a culpa no homem. É muito mais fácil falar que a culpa da pobreza é de Deus, do que nós, que somos consumistas, que pensamos só em nós, que pensamos em gastar para nós, que possamos em ganhar para nós, que não temos consciência de voto, não gostamos de assistir sobre política, falar sobre política, discutir sobre política. E aí escolher, votar em qualquer um, tanto faz, tanto fez. Não saber para que serve um senador, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador. E aí é fácil falar, Senhor, como o Senhor pode aceitar tanta pobreza nesse mundo? E você? O que você faz? Qual que é a sua atitude? Qual que é o seu pensamento? O que você faz? Nós temos que repensar. Nós temos que repensar o nosso comportamento, a nossa ótica, a nossa visão. Irmãos, tempos de crise, é tempos de reencontrar a fé, porque nós vamos enxergando o mundo de uma outra forma. Nós vamos enxergando a situação, a vida de uma outra forma. Não coloque um fim naquilo que não acabou. Não coloque um fim naquilo que não acabou. Você pensa que acabou. Foi ministrado aqui. Aqui é o lugar, irmãos. Em Jesus está a nossa esperança. Com Jesus, irmão. Com Jesus nada morre. Com Jesus nada morre. Ele tem vida para você. Ele tem vida para você. Para você que tem pensado em morte, Deus tem vida para você. Para você que tem pensado em destruição, em desistir, em abandonar tudo, Deus tem vida para você. Deus tem vida para você. Continue acreditando. O que Deus está fazendo nesse momento, Ele quer que você olhe, Ele quer que você desenvolva uma nova ótica. Como nós estamos dizendo esses dias, irmão, é tão doloroso, é tão difícil. Mas Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando em você. Deus está tratando. É necessário para você olhar para Deus, para você olhar o mundo, para você olhar em volta de uma forma diferente. Não deixe que nada morra dentro de você. O Espírito Santo, Ele dá vida para você.
Ele restaura a sua vida. Eu faço um pedido para você. Continue lutando. Continue lutando. Eu não sei o tamanho da sua dificuldade, mas eu sei que luta não é fácil. A luta é difícil. Mas eu peço para você, continue a lutar. Continue. Porque o Deus que eu creio, o Deus aqui que nós cremos, como foi pregado aqui, o nosso Deus nos dá esperança. O nosso Deus restaura. O nosso Deus cura. O nosso Deus, Ele transforma. Continue lutando, filho. Continue lutando. Versículo 13. Teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Porque fica calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que ele. Olha a reação de Abacuque. Abacuque continua questionando a Deus. Senhor, como assim? Os teus olhos tão puros. Como o Senhor suporta ver tanta maldade? E aí? Não vai fazer nada não, Deus? E aí? Não vai fazer nada não? Vai deixar rolar aí? E aí, irmãos? E muitas vezes nós agimos assim também. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está enxergando o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? E aí, Deus? O Senhor vai deixar rolar? O Senhor vai deixar que as coisas continuam dessa forma? Meus irmãos, a grande questão aqui do livro de Abacuque é que Deus já está fazendo, é que Deus já está trabalhando. Deus aqui já está no controle de toda a situação. O problema ainda é que a ótica do Abacuque não está alinhada à ótica de Deus. E o tempo de crise é um tempo de reencontrar a fé, por isso, para que a sua ótica se alinhe à ótica de Deus. Para que você passe a conseguir a enxergar da forma que Deus enxerga. Porque os nossos questionamentos têm a ver com a nossa incapacidade de compreender o que Deus ele faz. O nosso questionamento só está relacionado com uma coisa, com a nossa incapacidade de compreender a ação de Deus. Não tem nada a ver com Ele, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com nós. Porque nós aqui, lendo a história, a situação já passou, nós sabemos que Deus já estava no controle, Deus estava agindo para restaurar o seu povo. Irmãos, o teu Deus, Ele trabalha. O teu Deus, Ele está fazendo. O teu Deus, Ele está agindo. Não adianta querer ensinar a Deus como Ele deve agir. Então olha só. Nesse primeiro momento aqui nós entendemos que nós não podemos relacionar a nossa experiência com o caráter de Deus. No segundo momento, eu entendo que eu não posso ensinar como Deus ele deve agir. Porque é a forma que Ele enxerga.
está muito acima dos meus olhos. Eu não posso querer ensinar a Deus como Ele deve agir. E a impressão que dá é isso. Oh Deus, o Senhor não é um Deus tão puro. Como é que o Senhor pode? Como é que o Senhor pode suportar ver o mal? Como é que o Senhor pode tolerar a maldade? E Abacuque tenta convencer a Deus a partir de uma visão, de um conhecimento que Abacuque tem de Deus. Abacuque tem um conhecimento de Deus. E ele quer ensinar a Deus a partir do conhecimento limitado que ele tem de Deus. Irmãos, nós queremos ensinar a Deus a partir daquilo que nós conhecemos de Deus. É como alguém que diz que sabe arrumar um computador, mas o que o cara sabe é um conhecimento básico. Ele fala, não, deixa comigo que eu arrumo. Aí mexe no computador, deixa pior do que estava. Aí a gente tem que chamar o Edinho para dar jeito e arrumar. Então olha só, nós temos um conhecimento limitado de Deus. E a partir desse conhecimento limitado de Deus, nós queremos ensinar a Deus como Ele deve agir. Ou nós esperamos que Deus venha agir a partir do meu conhecimento limitado. E aí, se Deus age de uma forma que você não espera, porque você não conhece, você surta. Você perde a fé. Você fala, não, Deus, o Senhor não pode agir desse jeito não. Volta e vem agir da forma que eu quero. E a partir daí nasce o eu exijo, eu determino. Eu determino agora que Deus faça isso. Olha só. Tem cara que é poderoso. O cara chega na igreja e fala, olha, eu determino agora que Deus vai te derrubar aí nesse lugar aí. Rapaz, o cara é poderoso. O cara determina para Deus fazer as coisas. E aí? E nós queremos determinar que Deus faça a partir daquilo que eu conheço de Deus. Irmãos, talvez o seu celular tem lá 124 gigas e você pensa que Deus vai agir só dentro desses 124 gigas. Os gigas de Deus são infinitos, intermináveis, acima daquilo que o seu celular ele suporta. E aí é por isso que você não entende. E aí é por isso que você não dá conta. Porque nós não conseguimos dar conta daquilo que Deus, Ele é. E nós surtamos em nossa fé. Porque nós imaginamos que Deus, Ele tem uma memória, como o nosso celular tem. E Ele vai agir dentro desse padrão de memória. Se você está enganado. Abacuque, Deus está acima do que você está falando. Você conhece isso de Deus, que Ele é puro, que Ele é santo, que Ele é eterno. Mas Abacuque, existem muitas coisas ainda mais. Existem coisas que Deus quer revelar para você ainda mais, filho. Existem coisas maiores que Deus quer revelar para a sua vida.
O Deus que você serve, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é insondável, Ele é interminável, Ele é poderoso. Quem é você? Se coloque diante de Deus a cada dia e fale: Senhor, a cada dia eu quero conhecer mais e mais do Senhor. Só que para conhecer mais do Senhor, você precisa estar pronto para que Ele se revele, para que Ele se mostre a você da forma que Ele quer se revelar a você, e não da forma que você sabe ou espera que Ele quer ou que Ele se revela. Então, irmão, não queira ensinar a Deus. Não queira, igual dizem ainda, não queira ensinar padre a rezar missa, né? Opa, a gente é cristão, né? Não queira ensinar o pastor a orar, né? Tá melhor assim? Bom, então olha só, meus irmãos, como anda a sua fé? Como anda o seu tempo de crise? Como anda os momentos que você está passando? Talvez você tenha exigido de Deus. Talvez você tenha determinado para Deus. Talvez você tenha falado para Deus. Você que tem jogado as cartas na mesa e tem pedido para Deus jogar o seu jogo, fazer da sua forma, fazer do seu jeito. Deus, Ele quer criar em você uma nova ótica. Deus quer que uma nova fé nasça em seu coração. Deus quer que você tenha agora um nível maior de vida que você está vivendo. Deus, Ele quer que você cresça. Que você cresça. Só que para isso você precisa se alimentar daquilo que Ele tem revelado a você. Versículo 14. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. Abacuque falando: Senhor, tudo está sem domínio aqui, Deus. Os ímpios puxam os anzóis e apanham-nos em suas redes, e nelas o arrastam. Então alegrem-se e exultam. Todo mundo está fazendo o que quer aqui neste lugar, Senhor. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. É um povo que está controlando tudo, que está se auto-idolatrando, que está reconhecendo a sua própria força, o seu poder. Cadê o teu poder operando, Deus? 17. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Senhor, como pode continuar dessa forma? Como pode continuar desse jeito? Abacuque mostra para Deus toda a situação. Senhor, Abacuque está dizendo: Deus, olha para tudo isso, Senhor. Olha para tudo isso. Vai continuar desse jeito? É assim mesmo, Senhor? É assim mesmo que isso vai continuar? Quando a ação de Deus bate com a nossa compreensão de Deus, cria em nós uma inaceitação. Quando a ação de Deus vem em confronto
com a nossa compreensão de Deus, bate em nós uma falta de aceitação. Por quê? A conta não está fechando. E aí no terceiro ponto, você precisa entender, Deus não cabe em sua caixinha de conhecimento. Deus não cabe na sua caixinha de conhecimento. Ele não cabe aí. Quando eu era criança, existia a caixinha de promessa, é isso, né? A caixinha de promessa. Ficava até brincando lá, né, com a caixinha de promessa em casa. Então eram versículos selecionados, colocados numa caixinha. Então, só promessas, só coisa boa. E muitos de nós, irmãos, temos a nossa própria caixinha de promessa. Colocamos Deus na nossa caixinha. Esse é o meu Deus aqui, ó. Ah, esse Deus aí eu não quero. Não, essa parte eu não quero. Essa outra parte eu não aceito. Eu vou selecionando um Deus que eu quero servir. Hoje é assim, né? Você não vai num restaurante e você escolhe o que você quer comer, né? Não, isso eu não quero comer. Isso eu quero. Isso eu não quero. Você escolhe, fica à vontade. Ah, para não ter briga, vamos no shopping. Lá tem a praça de alimentação. Cada um escolhe o lugar que quer comer. E a gente se ajunta e come. E aí com Deus é a mesma coisa. Eu vou escolher aquilo que me interessa de Deus. Aquilo que não me interessa, eu deixo de canto. E aí nós colocamos Deus em nossa caixinha. Só que Deus não cabe na sua caixinha. Deus não cabe na minha caixinha. E aí quando a ação de Deus entra em um nível que não está dentro da minha caixinha, eu fico desesperado. Eu não aceito. Não, não pode. Deus não pode agir assim. Deus não pode fazer dessa forma. Não é possível. Não é possível, Deus. O Senhor vai continuar agindo assim? Irmão, Ele vai. Ele vai. Porque Ele quer que você quebre essa sua caixinha. Ele quer que você jogue fora essa sua caixinha e se entregue a Ele. Ele quer que você o conheça de fato e de verdade. Talvez tudo que está acontecendo é para romper o que você tem estabelecido como Deus. Para romper o conhecimento que você tem sobre Deus. Para ir além daquilo que você conhece de Deus. Alguém falou para mim um tempo atrás, falou de crise de fé, de dúvida, de questionamento. Eu falei, olha meu filho, isso você está em um processo de desconstrução. Porque talvez em até um momento da sua vida, você aprendeu Deus de uma forma. Você aprendeu sobre Deus de um jeito. Te falaram de Deus de um jeito. Falaram para Deus que Ele é dessa forma. E agora, por que os conflitos estão vindo? Porque você está percebendo que Deus está acima dessa caixinha que te apresentaram numa escolinha, em um lugar, e alguém te falou. E aí agora, Deus está mostrando para você. E aí talvez você fala, mas e agora? Será que Deus não existe? Será que Deus não é verdadeiro? Será que Deus não é bom? Não, não é isso. É que agora é hora de romper essa caixinha. É hora de conhecer um Deus que antes você não conhecia. É hora de se aprofundar em um nível de conhecimento que antes você não tinha. Deus está acima do seu conhecimento. Deus está acima do nosso conhecimento. Capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição
sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ainda continua, irmão, a briga aí. Então, ele joga diante de Deus. Ele questiona Deus. E agora ele vai colocar ali, na entrada da cidade. O sentinela é aquele que fica na entrada da cidade, protegendo, guardando, vigiando. Se algum inimigo vir, o sentinela avisa, pede para o povo todo se mobilizar, para se preparar para o ataque. E Abacuque agora lança todas as questões e se coloca como sentinela. Senhor, eu agora vou ficar aqui, aguardando o que o Senhor vai me responder. Agora eu quero ver o Senhor quebrar meus argumentos. Quero ver o Senhor quebrar tudo agora o que eu falei. Irmãos, o reino de Deus não tem a ver com força, não tem a ver com imposição. Não adianta querer medir força com Deus. Não adianta querer medir força com Deus. A Bíblia nos ensina sobre graça. A Bíblia nos ensina sobre o poder do Espírito Santo, que vem para agir, para transformar, para fazer, conforme a vontade de Deus. E Abacuque talvez diz aqui, olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto eu não ouvir o que Deus vai falar, diante da minha réplica, diante da minha queixa. E aí a gente vai ver no próximo domingo como Deus vai responder essa réplica para Abacuque. Mas vamos para a aplicação aqui, três pontos aqui. Primeiro ponto. A resposta de Deus é uma oportunidade para aprofundar o nosso conhecimento sobre Ele. A resposta de Deus é uma oportunidade para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre Ele. O profeta de Deus estava ali recebendo a revelação de Deus. Irmãos, o profeta ali iria falar com o povo aquilo que Deus estava falando com ele. Como é difícil ser profeta. Falei igual ao pentecostal agora, né? Mas eu sou pentecostal, irmãos. Tem profetas aqui essa noite? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Quando Deus Ele fala com o profeta, a palavra de Deus, a voz de Deus, não é algo como um professor que ensina uma teoria, um plano, uma estratégia. Quando Deus fala com o profeta, Deus se revela à alma do profeta. Deus se revela ao coração do profeta. Por que Abacuque teve tanto questionamento assim? Deus só estava passando uma mensagem para ele transmitir a mensagem para o povo. Só que o Abacuque tinha que ter a alma tocada por Deus, o coração transformado por Deus. O profeta tinha que ter a revelação de quem Deus ele era de fato. Ele não estava ali só para ser um porta-voz. Ele era alguém que realmente conhecia a Deus. E o profeta tinha que conhecer a Deus, conhecer a voz de Deus, ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Só que para isso, os profetas passavam por crises. Os profetas choravam. Os profetas sentiam dores. Os profetas passavam por depressão, por ansiedade, por estresse. Porque Deus tratava a alma dos profetas,
para revelar a palavra, a verdade, o conhecimento, a alma do profeta. Você não é alguém que vai transmitir uma ideia, você é alguém que vai transmitir uma vida. E quando Deus se revela para você, não é para transmitir uma ideia, uma filosofia. Deus quer que você transmita a vida dele, o poder dele. E para isso, ele quer revelar a você quem ele é, para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida. E isso dói, isso fere, isso mexe com você. Mas é Deus mostrando para você quem ele é, o poder dele, a glória dele, a supremacia dele. É ele alargando a sua mente, é ele alargando o seu coração, é ele alargando o seu entendimento e mostrando para você: eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais para você. E ele alarga a nossa vida, ele alarga o nosso coração. Todo esse questionamento que o profeta estava tendo era para conhecer a Deus. Ele estava lá, todo duro, todo rígido, para ver o que Deus iria responder. Deus estava se revelando ao profeta, estava mostrando para o profeta quem ele era. E a mente do profeta ia alargando, o coração dele ia crescendo, a alma dele ia sendo transformada, e Deus estava sendo derramado sobre a vida do profeta. E quando esse homem se levantou para falar para o povo, não era um homem de recado, não era um homem que estava lendo um recadinho, passando uma ideia. Era um homem que estava pregando, anunciando uma palavra, uma profecia de vida. Era um homem que tinha o conhecimento de Deus. Deus escolheu você. Deus escolheu você para revelar a glória dele, para revelar a grandeza dele. Deus escolheu você para que o seu conhecimento seja expandido, para que você venha mudar de estágio. Tem pessoas que passam anos tendo a mesma percepção de Deus, tendo o mesmo conhecimento de Deus. Nossa, eu conheço Deus, sei lá, a pessoa dizendo 15 anos. E o conhecimento, a proporção é a mesma. Irmãos, Deus quer quebrar isso em você. Ele quer mostrar mais. Ele quer se revelar mais. Ele quer mudar essa proporção. Não aceite ter a mesma proporção de conhecimento. Não aceite ter a mesma medida. Não aceite viver da mesma forma. Abacuque estava tendo a oportunidade de conhecer mais sobre Deus. Segundo ponto aqui, Abacuque foi sincero. Seja sincero no seu questionamento. Não estabeleça nenhum padrão de religiosidade para conversar com Deus. Não estabeleça nenhum padrão para falar com Deus. Abra o seu coração diante de Deus. Abra a sua mente diante de Deus. Seja sincero. A sinceridade de Abacuque levou a ele ampliar o horizonte de conhecimento. O questionamento de Abacuque levou a uma amplitude maior. Às vezes nós temos medo de querer descobrir outras coisas. Eu tenho medo porque talvez eu vou perder minha fé. Talvez eu vou fazer errado, irmão. Deus não cabe em religião, Deus não cabe em padrão. Deus não cabe em nenhum sistema litúrgico. Em nada. Seja sincero. Seja sincero. E por último, a resposta de Deus é uma oportunidade de você reencontrar a sua fé.
A resposta de Deus é uma oportunidade de você reencontrar a sua fé. Mesmo que a resposta não seja a que você espera, a que você imagina. Mas essa resposta é Deus te revelando um nível maior daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem e daquilo que Ele faz. A nossa relação com Deus, irmão, não tem a ver com nada que nós ganhamos ou perdemos. A nossa relação com Deus tem a ver com estar com Ele e andar com Ele. Viva a sua vida com Deus, independente de. Lá fora acontecem várias coisas. Na sua vida acontecem várias coisas. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seu relacionamento com Deus. Estabeleça essa vida. Nada que acontece está relacionado com isso. Uma coisa é você e Deus, é o relacionamento, é a comunhão. A outra coisa, as coisas que acontecem lá fora. Não deixa que nada abale essa relação. O sangue de Jesus Cristo, Ele te limpou, Ele te sarou, Ele te purificou. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Nada muda essa relação entre você e Ele. Não deixe que nada te desampare, porque o teu Deus não te desampara. Vou orar com você. Você pode ficar em pé? Vamos orar, vamos ficar em pé. Não deixe de participar do grupo familiar, do culto de oração, das atividades da semana. Esteja presente, tá bom? Estenda as suas mãos. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos para sempre. Amém. Deus te abençoe.